Bom dia. Meu nome é Marília Bonas, eu sou diretora do Museu da Língua Portuguesa, e é uma alegria estar aqui apresentando essa mesa com pessoas incríveis no Festival de Poesia de Leiria. O Museu da Língua Portuguesa, para quem não sabe, fica na cidade de São Paulo, aqui no Brasil, e tem reabertura prevista para o dia 17 de julho, então já deixo todos aí convidados para a reabertura do Museu da Língua, no meio desses tempos pandêmicos e pandemônicos, e vou apresentar, então, aqui os nossos 3 convidados, muito incríveis, estou muito feliz pelo museu de poder estar aqui, de alguma maneira, sediando isso. Vou chamar a Matilde Campilho, que vai ser a nossa mediadora. Matilde nasceu em Lisboa, em 1982, é autora de 2 livros, Jockey, um livro de poemas, está publicado em Portugal, no Brasil e na Espanha. Flecha, um livro de histórias, saiu em Portugal em 2020 e deverá sair no Brasil ainda em 2021, estamos esperando ansiosamente. Teve poemas e outros textos publicados em diversos jornais e revistas, entre eles Granta, Berlin Quarterly, The Common, Público, Globo, Folha de São Paulo. A Matilde vive e trabalha em Lisboa, onde é locutora e coautora de um programa de rádio na Antena 3. E aí a gente vai ter na mesa Marília Garcia, que é poeta e tradutora, autora, entre outros, dos livros 20 Poemas para o seu Walkman, pela Cosac Naive 7 Letras, em 2007, Um Teste de Resistores, pela 7 Letras, em 2014, Câmera Lenta, pela Companhia das Letras, em 2017, pelo qual ganhou o Prêmio Oceanos de Literatura. Faz performances e apresentações ao vivo com seus textos e escreve uma coluna mensal no blog da Companhia das Letras. Em 2015, com o Leonardo Gandolfi, criou a Luna Park, editora dedicada à poesia. E, finalmente, Rafael Zaca, que é poeta e crítico, professor no Departamento de Filosofia da PUC do Rio, publicou O Menor Amor do Mundo pela 7 Letras em 2020, A Estreita Artéria das Coisas, pela Garupa em 2018, e Mini Marx, pela 7 Letras em 2016, também publicada na Argentina pela Grumo. É coautor do Almanaque Rebolado, escrito a 20 mãos pela Oficina Experimental de Poesia, colabora com o jornal Rascunho e com a revista Pessoa, e aí fica também o nosso agradecimento pelo convite da participação do Museu da Língua pela Mirna Queiroz, que foi a responsável aí por desenvolver o projeto do nosso centro de referência no Museu da Língua, que a gente convida todos a conhecerem quando o museu estiver reaberto. O Rafael colabora e também integra o coletivo Oficina Matéria-Prima, com o qual tem no prelo o livro Antígona Morreu, então eu preciso falar com você, escrito a várias mãos, e ministra oficinas de poesia na editora 7 Letras. Bom, é um prazer imenso. Para não perder mais tempo com apresentações, eu passo a palavra para a Matilde, e agradeço imensamente essa oportunidade e poder, enfim, contar com vocês aqui nessa programação. Vamos lá, boa tarde, boa noite. Conforme a geografia, na internet não existem enganos geográficos, ou será que sim? Na escrita sabemos que sim, não é por acaso que eu faço este trocadilho. Engano geográfico é o título de um livro de Marília Garcia e um que me foi oferecido em mãos por ela mesma no ano 2012. Estávamos no Rio de Janeiro e, se bem me recordo, não havia nenhum erro nessa geografia. Estávamos onde tínhamos que estar. A questão da geografia, aliás, é uma que reincide nos poemas de Marília. Parece-me a mim, porque, vamos lá ver, antes de começar aqui a dissecar o trabalho de alguém que está mesmo aqui e de provavelmente falhar redondamente, eu queria dizer o seguinte: falar sobre poesia durante meia hora, fazer esta conversa entre 2 pessoas e meia, Marília e Rafael, os convidados da mesa, sendo no caso as pessoas inteiras, e eu, no caso, a meia, que estou só a mediar, não dá tempo nem para começar. Seria melhor que aproveitássemos o tempo para ler os poemas em vez de falar sobre eles. Eu sou sempre apologista daquela velha frase, falar sobre música é como dançar sobre arquitetura. Eu acredito nesta mesmíssima premissa para a poesia, até porque a poesia é música. Começa como maneira de memorizar o mundo e as histórias do mundo. A poesia começa como canção, palavras ditas em alto, com ritmo, com repetições, tudo uma forma de lembrar. Foi assim com Homero que abriu as hostes para esta brincadeira. Brincadeira, poesia para além de música,
é jogo também. Mas vamos lá, não é muito melhor ler poemas, ouvi-los, do que falar sobre eles? Às vezes sim, às vezes não. Vamos esta tarde pelo lado do sim e ouçamos pelo menos partes de poemas. Vou começar com Marília Garcia. Por estes dias tenho sublinhado alguns poemas seus, por exemplo este excerto que está no livro Parque das Ruínas. Naquele momento, no Parque das Ruínas, percebi que temos falado muito essa palavra ultimamente, ruína. Não só na UERJ ou no Rio, mas em todo o canto. Não sabemos o que fazer quando tudo parece a ponto de desabar. Marília, olá, saudades. Olá. Eu gostaria que você me falasse um pouco deste excerto das ruínas daquela época, quando você escreveu este poema, relacionadas com as ruínas desta época. Será que escrevemos sempre sobre a ruína, digo, em cima dela? A ruína desta nossa época, que é uma ruína que há um ano era desconhecida para todos e alguns de nós ainda estamos tentando entender. É possível já escrever sobre ela, enquanto os caquinhos de tudo continuam a cair? Olá, Matilde, bom dia, boa tarde a todos, né? Olá, Rafael, agradeço muito o convite para estar aqui. Aqui, especificamente, é o Museu da Língua Portuguesa, então eu hoje me desloquei de casa para vir para cá e estou realmente muito comovida assim, com esse deslocamento pela cidade para chegar aqui até vocês como a vida e os espaços realmente são importantes para a gente e mexem assim com a nossa estrutura. E pensando um pouco nessa questão das ruínas, né, que a gente está vivendo muito intensamente agora, né, então, as ruínas de agora e as ruínas de 2016, que foi quando eu escrevi esse poema, que é o Parque das Ruínas. Enquanto ouvia você falando, fiquei tentando pensar num outro sentido de ruína, né? Não só esse do desabamento, das coisas sendo destruídas, mas tentando pegar um sentido daquilo que resta, né, daquilo que sobra, ou da herança, do que vem, né, do que a gente pode depreender desses pedaços, né, e dessas coisas. Então, eu não sei se a gente consegue escrever sobre a ruína enquanto ela está caindo, isso realmente... A gente pode pensar nela, mas eu acho que a gente está o tempo inteiro escrevendo a partir de restos e sobras e coisas que vão, né, sendo transmitidas e que vão sobrando e que vão... Se a gente pensar na ideia inicial, né, que colocaram para a gente na mesa, que é a relação da gente com a tradição, né, eu acho que é o tempo todo isso, né, a gente está o tempo todo lidando com a tradição e com os restos e as coisas que vem até nós, e seja como coisas construídas, seja coisas que estão já, enfim, que já quase não são mais o que costumavam ser, mas alguma coisa elas são, né? Acho que a maneira como a gente vai lidar com essas coisas e ver, enfim, conseguir escrever ou pensar, ou, né, muitas vezes também só pensar com a mão e pensar por escrito, e não sei onde a gente vai chegar, talvez ir experimentando e pensando nessas heranças todas. E você falou também da ideia de música do poema, né? E eu esses dias estava lendo uma entrevista com Haroldo de Campos, muito bonita, onde ele falava que prefere pensar a relação dele com a tradição mais de uma forma musical do que museológica, mas museológica naquele sentido de acumulação de coisas, né? A gente pode pensar em vários sentidos de museológico. Estou num museu aqui também, acho que a gente não precisa pensar dessa maneira, né, no museológico. Então é isso um pouco que ele coloca. Pode ter uma relação musical ou museológica, e ele prefere uma relação musical, que seria uma relação de ler essa tradição
como uma partitura, assim, né? Uma partitura que você vai atualizando no presente e vai pegando as coisas que você quer, e uma partitura fora do tempo também, que você pega alguns elementos e enquanto você falava, eu fiquei pensando, assim, tentar ler esses restos e esses pedaços do nosso tempo, né? E ali 2016, do Parque das Ruínas, realmente, a gente já estava ali vivendo aqui no Brasil, né, principalmente, assim, mas em outros lugares também, né, um momento de ataques sistemáticos e destruições de coisas, né? No poema eu falo especificamente enfim, falo de várias instituições, mas uma delas é a UERJ, que foi onde eu estudei, então estava falando muito assim do meu micromundo, assim, que é a Universidade do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, e que naquele momento estava sem estava parado, sem ter atividade, porque não tinha verba, né? A universidade estava realmente sendo destruída, assim, né? Assim, então, acho que as ruínas estavam ali se impondo, né? E eu acabei tentando trabalhar com essas ruínas e falar sobre esse momento e pensar, mesmo sem saber muito bem onde eu ia dar, né? No fim, o poema também teve muitas camadas e várias versões, até chegar aqui nesse lugar. Peraí, não estou muito acostumada com isto. A sua ideia essa coisa de ruína que não, a gente está sempre a acrescentar um fragmento ao fragmento, não é? A poesia é canção e é fragmento desde o começo, e a ruína também pode estar ligada com isso, estar sempre a acrescentar uma nova pedra que tira, que põe, que tira, que põe. Pensei outra coisa, que é das ruínas salta sempre um anjo. Nós aprendemos isto com o Walter Benjamin. O Benjamin gostava de anjos, especialmente os anjos de Klee. Comprou para si o Anjo dos Novos e parece que o pendurava em qualquer lugar para onde vivesse. Sobre o anjo ele diz, entre outras coisas, há um quadro de Klee que se chama Anjo dos Novos, representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Os seus olhos estão escancarados, a sua boca dilatada, as suas asas abertas. O anjo da história deve ter este aspecto. O seu rosto está dirigido para o passado, onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos. Ele vê uma catástrofe única que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e a dispersa aos nossos pés. Os anjos unem um pouco, eu acho, os trabalhos de Marília e Rafael. Este Ângelos Novos aparece no tal livro de Marília, Parque de Ruínas, assim, quase abandonado, sem legenda, porque não precisa. Eu acho que um anjo, quando aparece, faz-se presente e pronto. Ele surge aos pés de um poema que fala sobre uma tribo andina, e naquele momento, entre o anjo e os aimarás, temos um relance da percepção do tempo. É sempre um relance, a percepção que temos do tempo. Também para Rafael Zaca, os anjos de Klee têm importância. Um deles, o Ângelos Dubiosos, aparece na capa do seu livro O Menor Amor do Mundo, e lá dentro Rafael constrói toda uma série de poemas em volta dos anjos, mini-anjos. Aliás, eu gostava só de ler um aqui, o mini-anjo que escuta. São 2, são 5, são 10 horas com o ouvido encostado no cogumelozinho. Após uma chuva fina, sem ter de todo crescido, já se mostra altivo. Vejam só que cogumelo bom e fortinho eu sou. Mini-anjo que escuta e fica rindo. Um mini-anjo que ri, é uma maravilha. Mas num outro texto chamado Catástrofe e Crítica, a atualidade dos anjos de Klee, Rafael fala de um anjo em crise. Rafael, quer explicar-nos um pouquinho esse conceito e como é que ele se relaciona com a tua poesia e com o nosso tempo agora? Oi, gente. Chegar no meio do furacão em vários sentidos, né? Fui ouvindo... Passei um tempo, né, da minha formação ouvindo Matilde falar coisas, falar poemas, falar coisas. Então, isso é legal ver você lendo o poema agora, Matilde. Queria agradecer por estar aqui também, e nesse momento em que as coisas parece que ameaçam desaparecer a qualquer segundo, né? Eu acho que Anjos tem muito a ver com isso. Tem
lenda cabalística, né, de que o anjo ele tem uma mensagem para dar, ele dá e desaparece também. Então, o anjo tem a ver com essas coisas que estão ameaçando desaparecer. Agora, é curioso você trazer isso desse ensaio, né, e desse poema, porque a relação com essas duas coisas, quando você estava perguntando para a Marília da ruína, eu fiquei pensando nisso, né, que eu estava me identificando um pouco com a resposta da Marília, no sentido de que eu não tenho exatamente muito controle sobre o que é feito nesse processo, tem um negócio de sentar ali junto e testar. E parece que pensando, quando eu estou escrevendo um ensaio sobre os anjos do Cleo, eu sei mais ou menos o que eu estou querendo dizer com aquilo. Quando eu estou escrevendo um mini anjo no meio da chuva, escutando por 5, 10 horas o cogumelo crescendo, eu não sei o que é isso. Sinceramente, não sei, né? Eu acho até que deve ter alguma relação assim, entre essas coisas, mas é muito difícil, porque eu acho que essa relação, inclusive musical, que a gente tem com as coisas, a poesia é uma relação musical com as coisas, né? Mais até do que com nossa própria voz, parece que é uma relação musical com as coisas, né? E aí esse arranjo musical das coisas é muito misterioso. Então, ou você se abre para esse mistério dessa canção que está surgindo, ou você não canta, né? E mais do que você não canta, porque você só canta se você está ouvindo as coisas cantarem. São as coisas que cantam. O que eu acho que isso tem a ver com a conversa que a gente está tendo? Tá realmente muito difícil, né? Tudo assim que a gente está vivendo, não só no mundo como aqui no Brasil, mas também no mundo, quer dizer, uma volta de uma truculência absurda junto com essa pandemia. Mas, assim, tiveram outros momentos que rolaram coisas muito pesadas e as coisas também estavam cantando, né? E a gente teve tempo de ouvir, assim. Então, o que eu acho que o anjo faz muito, pensando agora junto com você, botando essas duas coisas juntas que eu não tinha posto por auto-ignorância, né? Por ficar ignorante das próprias coisas que eu fiz, assim, talvez que o anjo faz esse trânsito, né? Entre as coisas luminosas e as coisas que estão se acabando, assim. E acho que tem essa vontade na gente quando a gente canta. Às vezes a gente precisa desmoronar um pouquinho as coisas e canta para desmoronar. Às vezes a gente precisa iluminar as coisas e canta para iluminar. Fiquei pensando nesse poema do Drummond, que é quase que um anjo para mim também, que é escrito no meio da Segunda Guerra Mundial, então uma coisa muito tensa, né? Estado Novo, tudo rolando junto. E ele vai lá e escreve O Nosso Tempo, que começa muito tenso, mas ali no meio tem uma partezinha luminosa, angelical, assim, que é a escuridão estende-se, mas não elimina o sucedâneo de estrela nas mãos. Certas partes de nós, como brilham, são unhas e dentes e anéis. E ele lista mais algumas coisas que se iluminam, não me lembro todas. Ele fala, e o ar da noite é o estritamente necessário para continuar e continuamos. Anjos são essas coisas, né, que brilham, nada transcendental, assim, mas essa música, assim, das coisas. Agora até fiquei meio sem saber coisa. Obrigada por essa sua resposta. Eu vou guardar, até escrevi aqui, ou você se abre para o mistério ou você não canta. É tão simples, estamos para aqui a dissecar, mas os três escrevemos poesia e sabemos que é mais ou menos o som e é o mistério. E podemos estar a falar sobre isto horas, mas é por aí. Por isso vamos aí, vamos dar um passo atrás, sair um pouco da ruína e da crise, que parece que agora este tempo também é viciado em falar sobre isso. Eu fiquei muito presa naquele verso teu, Rafael, o mini anjo que escuta e fica rindo. Num outro poema teu há um mini anjo que espera feito um monge, de pernas cruzadas, o mel brotar. Há outro que é amigo do sol. Assim, são fiapos de alegria e de beleza que o mundo tem sempre, mesmo durante a guerra, durante a ruína. Há ali um punhado de versos da Marília que eu gosto muito, aparentemente tão simples, estão no ensaio Engano Geográfico, e dizem: Barcelona nunca estivera tão ensolarada, era a terceira pessoa que eu via usando
azul piscina sobre a pele queimada. Isto é tão vida, é tão lá fora. É o riso, a cor, o mel, a tal brincadeira que a gente falava lá atrás. Eu queria perguntar aos dois, como é que fazemos, partindo até desta resposta do Rafael e juntando a Marília à conversa, como é que fazemos para preservar aquilo que está para lá do caos, ou antes dele, porque aqui não há tempo, na poesia? Como é que ainda existem poemas que são como se fosse âmbar, que seguram e conservam um pedaço de vida e que, estando ali, nunca mais para de ser vida, vida positiva? Como é que se limpa a cabeça do ruído dos dias, um ruído tão viciado no negativo, e sentar-se a escrever do lado do sim? Só puxei a palavra primeiro, Marília, porque lembrei imediatamente do final do seu livro também, né, do Parque das Ruínas, assim, que parece que vem um anjinho naquela carta, naquele PS ali que você faz no final, que vem aquela carta de 1914, né? É de 1914? Sim, o postal? O postal. Que tem aquele postalzinho ali de guerra, mas né, no momento da guerra, na verdade, mas o postal não é de guerra, o postal é algo do tipo: queridos amigos, esse momento tá tão difícil, eu só queria poder abraçá-los, né? Que parece até que é de agora, assim. E parece muito isso, né? Eu não sei nem o que dizer sobre isso. Essa imagem me veio, né? E esse postal me veio muitas vezes durante a quarentena, assim. Esse postal vem salvando também, né? Na forma de um anjinho. E ainda tomando a dianteira, mas não para falar do meu trabalho, mas da Matilde também, fiquei lembrando dessa coisa que o Flecha tem. Sabe o que o Flecha me lembrou, Matilde? Um filme do Wim Wenders também, sobre anjos, né? Que é o Asas do Desejo. Tem uma cena em que o nome dos anjos, acho que é Damiel e Cassiel. Eles estão sentados num conversível, numa loja de carros, e os anjos, eles ficam coletando coisas que eles veem ao longo do dia e se sentam todos os dias naquele carro para trocar um bloquinho de notas de coisas que eles pegaram, né? E parece muito isso, assim, você vai lá e mostra pra gente 4 mulheres trabalhando a beça para encher um saco com coisas. Eu tenho uma coisa assim de ver, né? Parece que cantar também é ver e cantar de volta, assim, ver essa coisa e canta. Eu também queria pegar uma coisa que você falou, Zaca, que eu achei muito bonita, né? Que a Matilde retomou um pouco, que que a gente, para cantar, também precisa ouvir o canto, né? Tem que entrar no diálogo, né? Então, acho que esse diálogo ele pode ser visto também como esse olhar para as coisas, né? Para esse âmbar, né? Que a Matilde falou. Eu acho que a gente, para cantar, precisa parar, criar uma pausa, um hiato, assim, um intervalo para ver as coisas, para ouvir as coisas falando com a gente, também para ver esse mundo, né? Ele está aqui. A gente eu acho que tem que desautomatizar um pouco, né? Bom, a linguagem acho que faz isso, né? Ou ajuda a gente a fazer, né? Com a linguagem que a gente pode acelerar o tempo, desacelerar, caminhar, ir para frente, para trás, parar e ver o âmbar, né? Ver as coisas. Então, ou a Matilde lê esse texto que ela leu no início, né? E aquilo a gente dá uma pausa, né? Desautomatiza e sai enfim, disso, né, que está acontecendo, para tentar ver os detalhes, para tentar ver e talvez reconstruir, né, com esses pedaços das coisas e reconstruir para frente, não sei o que, mas... É quase fazer frente à ruína, não é? E construir ao lado, nem precisa de ser sobre, é não negar a ruína, mas ao lado ir fazendo uma construçãozinha que tem a ver com tudo isto que estávamos falando, com canção, com o sussurro das coisas, com essa palavra muito boa, desautomatizar, que eu acho que mais do que tudo estamos muito automáticos, né? Até no sofrimento, eu não sei aí, mas aqui a notícia, por exemplo, se já era assim há muito tempo, que só dava tragédia, agora contam-se os mortos todos os dias, então
E isso inevitavelmente traz uma coisa da automatização, de ok, eu tenho que cumprir o dia, eu tenho que cumprir o trabalho, eu tenho que ouvir a contagem dos mortos e inevitavelmente se conta os mortos todos os dias, isso já automatiza um pouco, cria uma defesa. E talvez a poesia também cumpra esse papel. Quem diz a poesia diz a canção, diz a beleza, diz a maneira, abrir-se para a imaginação, fazer frente a isso, desligando o automático, entregando-se. Cantar de volta, como dizia o Rafael, mesmo que o canto seja estranho e ruidoso, cantar de volta, não é? Eu tenho outra pergunta, não sei se ainda estamos no tempo ou se queremos continuar do lado do sim. Estava bom do lado do sim, mas eu queria ir um pouquinho, afastar-me um pouco ou não da poesia e perguntar aos dois também como é que se concilia isto, a experiência de ser autor com ser, eu ia dizer crítico, mas crítico é uma palavra terrível, vou reformular, como se concilia a experiência de ser autor com ser intérprete, quer dizer, a experiência disto, de ser criador de uma coisa toda vinda da imaginação, com a experiência de escrever sobre o trabalho dos outros. Por um lado, quando escrevemos poesia, que é ficção, partimos do zero, ou desta experiência do canto. Por outro lado, quando interpretamos, partimos já de um momento concreto, feito, um poema de alguém, a sua biografia, uma peça de teatro, um livro inteiro. Eu pergunto isto porque tanto você, Marília, e você, Rafael, têm publicado também textos mais teóricos, mais ensaísticos sobre o trabalho dos outros. Como é que é navegar entre um lado e outro da cortina da escrita e o que é que se aprende com isso? Bom, eu acho que, embora eu tenha feito, né, e faça de fato, né, esses textos que são textos que seriam mais de interpretação e de leitura, né, de outros textos, eu acho, de certa forma, que, para mim, essas duas coisas não são duas vias, elas são a mesma via, assim, elas estão no mesmo lugar, né? Mesmo os poemas em que eu não estou citando explicitamente outros autores, eu estou conversando com outros autores, enfim, cinema, música, outras coisas, né? Outros objetos artísticos e a certa altura eu, de fato, comecei a incorporar isso nos poemas, né? E acho que também comecei a dar uma cara para os poemas, não tanto, uma cara que não é tanto de poema, né? Comecei a trazer essa leitura dos outros textos para dentro do poema. Então, de algum modo, eu acho que para mim essa via assim é única, é uma via, né? Que às vezes dá num tipo de texto, às vezes dá em outro e também o trabalho de edição, que eu, enfim, sempre fiz. Na verdade, eu comecei a trabalhar em editora antes de escrever, então acho que também é muito próximo, assim, é um trabalho de leitura do outro e de diálogo, né? A gente falou antes desse diálogo e é claro que, como o Rafael colocou, né, às vezes a gente está escrevendo um tipo de texto que vai trazer mais certeza sobre o que a gente está dizendo, e o poema tem um tipo de funcionamento que é mais aberto, mais digressivo e que tem um caminho menos definido, digamos assim. Mas acho que eu também não vou tanto para esse lado. Acho que mesmo nos textos em que eu os textos que eu escrevo, né, assim, com cara mais de ensaio, também tento trazer alguma coisa de definida e digressiva, não sei. Mas... eu vi aqui que estavam subindo os avisos, acho que o nosso tempo está, mas eu tentando ser bem certeiro, assim, certeiro, sei lá com o quê, mas certeiro dentro dessa dúvida. Eu estava pensando assim, a Marília acho que se move com muito mais habilidade entre esses dois registros. Eu sou um pouco mais atrapalhado, mas eu diria que talvez eu tente fazer esse exercício de crítica menos como autópsia e mais como escuta, né? Quer dizer, menos como alguém que está dissecando um corpo que era vivo
e com frieza, assim, obstétrica, e mais como escuta. Escuta. Então tem uma coisa assim, né, se eu escrevo sobre a Matilde, eu nitidamente vou aprender alguma coisa sobre ritmo. É nítido, assim. Se eu escrevo sobre a Marília, eu vou entender alguma coisa sobre a disfunção temporal, e isso vai entrar como algo que você passa a fazer um pouco diferente, um pouco parecido. Igual criança, né? Quando a criança abre o braço e imita o avião, ela não vai voar, mas ela aprendeu alguma coisa. Eu não sei o que, mas ela aprendeu alguma coisa, e isso também é escuta, né? Acho que é isso. Meia hora é muito pouco tempo para isso. Eu abri a tela aqui e não vi que eles estavam comentando. Eu também só vi agora. Eu acho que eles nos deram mais este tempinho. Olha, obrigada a vocês. Foi quase como estarmos na mesma sala, e faz tanta falta conversar sobre o trabalho. O trabalho de escrever é muito sozinho, todos sabemos isso, mas eu acho que isso uniu a conversa toda, mas precisa de escutar muito a música lá de fora e o trabalho dos outros, que não pode ser só a leitura. Isto ganha-se muito nisto, no outro, em ouvir o outro. E, portanto, queria agradecer a vocês. Foi mesmo como estarmos todos juntos, e espero que em breve estejamos. E parabéns, porque gosto muito do trabalho dos dois, e foi muito bom estar estes dias perto do vosso trabalho, e tirou-me muito de casa, e portanto obrigada. Muito obrigada, Matilde e Zaca, também estou muito feliz de estar aqui com vocês, admiro muito os dois, e estou bastante comovida, assim. Também estou, queria agradecer e dizer que eu vou passar o resto do dia rindo. Então vamos fazer isso os três. Tchau.